que me ouve. Bem-vindo a mais um podcast sobre a região amazônica. O Brasil é um país de grande potencial de crescimento, tem tudo para ser uma superpotência. E uma das suas grandes riquezas é a região amazônica, é a parte da região amazônica que pertence ao Brasil. Por isso, essa região é muito visada, tem muitas pessoas de olho, tem muito interesse em cima da região amazônica. Por quê? Porque lá existem grandes riquezas. Existem riquezas de fauna, flora e minerais que tem no subsolo. Então, é um território ainda que não foi explorado. E pelo mundo afora, na Europa principalmente, também nos Estados Unidos, muitos países eles já exploraram totalmente as suas florestas e já devastaram quase tudo. Apenas na Amazônia, ali na região amazônica, aqui no Brasil, que a gente encontra a maior reserva de mata nativa ainda intacta. Por isso as pessoas têm grande interesse, né? Eles devastaram as terras dele e agora têm interesse em fazer parte dessas terras onde a maioria está localizado e abrange o território brasileiro. A região amazônica é composta por outros países também. Tem vários países da América do Sul que tem um pouco da região amazônica, só que a maior parte está no Brasil. Existe interesse aqui na América do Sul de vários países de se juntar e organizar para administrar a região amazônica, né? Existe também um interesse internacional, até de outros países da Europa, líderes que querem internacionalizar a Amazônia. Para quê? Para controlar, para poder participar e administrar, e administrando eles têm o direito na hora de explorar, na hora de dividir as riquezas. E sempre foi assim, não é de agora não. Quando o Brasil foi descoberto, que estava na disputa entre Portugal e Espanha, aquela região também foi disputada, né? Então eles viam que ali tinha grande riqueza e cada um desses países queria ficar com aquelas terras. Da mesma forma que tinha a Amazônia, tinha outras florestas no Brasil que era o que gerava riqueza na época. A primeira riqueza que foi explorada no Brasil foi o pau-brasil. Então, os exploradores, eles disputavam a riqueza que tinha no momento. E aí depois eles descobriram que tinha ouro, né? Depois veio aquela história lá da busca pelo ouro, dos metais. Então, eles descobriram que tinha outros metais preciosos e aí disputava com mais força esse território que hoje é o Brasil. E assim vem até hoje, né? Outros países aí têm interesse no nosso território. E atualmente a gente vê aí pessoas se dizendo interessadas em cuidar da Amazônia, artistas, né, que falando que a região amazônica está mal cuidada, que está sendo explorada, que está tendo muita extração ilegal, que existe queimadas, que existe destruição, extinção de espécies, de animais, de plantas. Então tem muitas pessoas falando isso, alegando para poder ter um motivo para se oferecer para cuidar também da Amazônia. E aí, cuidando, eles vão poder dividir as riquezas lá e explorar isso que eles querem. Mas muitos desses artistas são patrocinados por pessoas que têm grande poder, então eles têm interesse lá e eles patrocinam esses argumentos que alguns artistas ficam falando, né, sobre a Amazônia, falando que está mal cuidada, que o governo não está cuidando. E toda a vida foi assim, sempre falaram mal dos governos brasileiros, que o Brasil não consegue cuidar. E antes tinha tantas ONGs lá que se dizia para cuidar dos índios, para dar assistência, para um conforto melhor para o índio, para uma vida melhor, para um bem-estar.
e também para cuidar da fauna, da flora, de tudo isso, e para preservar, para prevenir, para defender, né, o Brasil de extração ilegal, e mesmo assim ocorria as extrações. Então aquelas ONGs não serviam de nada. É tanto que agora elas foram, não existe mais o patrocínio, a parte pelo menos que era do governo, o governo não distribui mais verbas para essas ONGs, pois elas não serviam de nada. Talvez essas ONGs, muitas internacionais, estavam lá justamente para explorar, para espiar e observar e programar alguma coisa, querendo extrair as riquezas que existem naquelas terras. E aí muitas falavam que estava lá, era ONGs voltada para o meio ambiente, para cuidar do meio ambiente, sendo que o meio ambiente não existe só na Amazônia, ele existe também no Nordeste, em vários lugares, nas cidades, no meio ambiente urbano. Então, por que não tinha tantas ONGs em outros lugares e existia muitas ONGs naquela região? E mesmo assim, não evitava dela ser explorada, né? Outro interesse também é por causa do protecionismo. Na região amazônica não é só um bioma, ela tem 6 biomas diferentes. Um deles mais parecido com o cerrado, que é mais propício para desenvolver a agricultura. Então, tem países aí que exportam commodity, países que produz algum produto agrícola que exporta para fora, que ele não quer concorrência, ele acha que o Brasil já é forte nisso. Se o Brasil for desenvolver aquela área da Amazônia para plantar, para exportar, vai ser um concorrente mais forte ainda e tem líderes aí que